Verdadeiras obras de arte feitas para comer. É isso mesmo, os cake designers estão chamando a atenção em todo o mundo com seus bolos lindos, criados a partir de técnicas de confeitaria capazes de produzir esculturas com açúcar. Um egresso do curso de gastronomia da Univale está se destacando com suas delícias e conquistou o segundo lugar no programa A Batalha dos Confeiteiros América Latina. É com ele que a gente conversa no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha, acadêmica de jornalismo, Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Nos acompanhe pelas redes sociais, Facebook/Viva Voz Univale, Instagram e Twitter, @Viva Voz Univale, e também nos mande sugestões de pauta pelo vivavoz949@gmail.com. Isso mesmo, e para conversar com a gente hoje nós convidamos o cake designer Ramon Serpa. Ele estudou gastronomia na Univale e foi o segundo colocado dessa batalha, ele vai contar para a gente, Batalha dos Confeiteiros da América Latina, programa que foi ao ar pelo Discovery Home and Health. Muito obrigada pela presença, bem-vindo, Ramon. Eu que agradeço, Lisa, muito obrigado. Legal. Bom, vamos falar primeiro desse prêmio, dessa situação que você viveu, que acabou sendo bem interessante e as pessoas acompanharam mais de perto, né? Então foi a segunda temporada da Batalha dos Confeiteiros da América Latina, uma espécie de reality show, não é? Isso, exatamente. Gravado no México. A gente sabe que a ideia do programa é escolher o melhor confeiteiro da América Latina. Esse era o título, né, Ramon? Claro. Enfim, como é que foi? Quando você decidiu participar? Como é que você caiu nesse reality internacional, né? Então, na verdade, isso vem de antes, porque eu faço alguns trabalhos, sou contratado da GNT para fazer alguns trabalhos para o programa Que Seja Doce. Então, a partir daí, eu trabalhando com eles e o pessoal da Discovery foi atrás deles para perguntar se eles conheciam alguém para poder indicar para participar da Batalha dos Confeiteiros América Latina, e eles indicaram meu nome. E depois disso foi uma sessão de 8 entrevistas e prova prática com câmera e tudo mais, passando por isso tudo. E além disso tudo ainda tinha que falar espanhol fluente para a partir daí, né, ser selecionado e participar realmente da Batalha dos Confeiteiros América Latina, que foi uma experiência incrível. Muitos inscritos? Como é que foi isso, Ramon? Foram muitos inscritos do Brasil, só que muita gente passou, por essa peneira muita gente não conseguiu passar por conta da língua, porque como o programa foi todo gravado em espanhol, precisava falar fluentemente, sem problema algum de compreensão também, tinha que entender tudo. Então, ali já saiu bastante gente, mas tinha muita gente boa também que passou. Legal. E eu consegui ir pra lá. E você já falava espanhol? Isso, eu já falava espanhol desde os 18 anos de idade, então foi mais tranquilo pra mim. Ramon, né, com esse nome. Não, o nome não tem nada a ver com isso, não. Mas eu falo sim. Entre os 8 participantes, você foi o segundo colocado. Qual é a importância dessa experiência na sua carreira? Olha, pra mim foi incrível e como segundo colocado, eu não achei que a repercussão do programa fosse ser tão grande pra mim. Como eu pensei que o primeiro lugar é o que sempre vai aparecer, é o que ganha todos os méritos. Só que depois que passou na terça-feira passada, foi ao ar o último episódio, e ali era meia-noite quando acabou o programa e não era 1h da manhã, tinha mais de 300 pessoas comentando no meu Facebook, falando você que tinha que ter ganho, foi muito legal a participação, muito melhor que a outra menina e tal, e isso pra mim foi chocante, eu não imaginei que fosse ser dessa maneira. Então tá sendo muito importante pra mim, e todo o leque que tá abrindo de oportunidades agora depois do programa tá sendo incrível também. Legal. Ramon, qual foi a sua criação para este concurso? O que você fez? Então, o bolo da final, na verdade, a gente geralmente, eu sempre assisti os outros realities de confeitaria, e eles sempre pediam um tema específico. Por exemplo, eu tinha que representar o Brasil, ou representar o carnaval, o samba, alguma coisa assim. E nesse da América Latina, eles pediram pra gente representar a nossa história. Eu acho que pra mim foi o pior dos desafios, porque eu nunca tinha imaginado fazer um bolo pra mim mesmo. Eu sempre fiz bolo pra outras pessoas e tudo mais, só que quando falaram, Ramon, tu vai fazer um bolo
pra ti mesmo, representando a tua história, o teu sonho e o teu futuro. E quando eles me deram esse desafio, foi bem assustador. Deu aquele frio na barriga, mas foi super legal fazer. E a equipe que me ajudou também no bolo da final foi maravilhosa. Eu acho que o bolo ficou muito legal, muito mesmo. Qual era o ponto alto do bolo? Na verdade, o ponto alto, o que o Bud falou que me deixou ali para eu não ganhar foi porque o barco era muito simples, que eu fiz um barco, e em cima do barco eu fiz um suporte de bolo comigo segurando e fiz uma confeitaria bem grande em cima com todos os participantes e tudo mais, ficou bem legal. A gente até pode colocar um link pro pessoal ver depois e tudo mais, mas assim, pra mim o ponto alto do meu bolo foi esse barco, que foi o barco polêmico, porque era para representar a minha história. A minha história, eu sou de família de pescadores, nenhuma das minhas avós é boa confeiteira, nem a minha mãe é confeiteira, e eu caí de paraquedas no mundo da confeitaria. Então eu quis representar a vida simples de um pescador e fiz um barco super simples, reto, como essas baterinhas que tem aqui na Beira-Rio. E eu fiz esse barco e, pra mim, o barco tava incrível, tava ótimo, porque eu queria representar essa simplicidade e eles não gostaram muito. Então, assim... Enfim, mas tudo bem, critérios, né? Exato. Pelo jeito tem um monte de gente que te deu o primeiro, então. Claro, e falaram pra mim, Ramon, ele queria que fizesse o Titanic, alguma coisa assim. Eu falei, bem, vamos com calma, né? Essa era uma coisa mais simples mesmo. Você acabou de citar o Bud, então a gente tem uma pergunta também. Ele é um dos maiores confeiteiros do mundo. Como que foi conhecer ele? Na verdade, os 5 primeiros episódios, o programa teve 6 episódios. Nos 5 primeiros episódios ele não tava, ele veio só pra gravar a final com a gente. E durante todos esses 5 episódios eu ficava torcendo para que ele abrisse a porta e aparecesse. Então toda vez que abria a porta para entrar um convidado eu achava que era o Bud. Só que quando ele apareceu foi incrível, porque ele é um marco na confeitaria artística. Então ele que trouxe toda essa coisa de pasta americana e decoração de bolos mais à tona, principalmente no Brasil, onde o povo adora ele. Então quando eu encontrei com ele, quando eu vi, ele ficou me olhando no fundo dos olhos, eu parei assim, deu aquele gelo. Mas foi incrível, foi muito legal. Ele prestou atenção em você, queria ver, claro. Né, os novos talentos chegando. Ele já veio me perguntando da minha mãe e tudo mais. Eu falei, como que ele sabe da minha mãe? Tipo, mas é muito legal isso. Muito bom. É o Bud Valasso que vocês estão falando para aqueles não iniciados que estão acompanhando, que é conhecido como Cake Boss, né? Exato, o próprio. Muito legal. Gente, eu queria saber da sua opinião, Ramon, por que esses programas culinários em geral, não só os realities, mas todo tipo de programa que envolve gastronomia, culinária, enfim, estão bombando, né, neste momento, no Brasil, no mundo. O que você acha que aconteceu para dar esse boom? Na verdade, assim, gastronomia, desde os primórdios, a gente precisa comer, né? Só que a partir daí, eu acredito que uma média de 10 anos para cá, começou a surgir muito mais, as pessoas começaram a olhar para a comida de um outro jeito, não só para se alimentar, mas sim pelo prazer e pelo conhecimento e aprender um pouco mais com isso. Eu acredito que todos esses programas de televisão vieram para agregar e para mostrar o que a comida pode ser, além de comida em si, de alimentar. E eu acho que isso foi fazendo com que as pessoas ficassem mais interessadas cada vez mais e principalmente acompanhar reality, que eu acho que um reality show ele leva a vida um pouco do pessoal, de quem está participando, e mostra para a pessoa que está em casa. Então isso humaniza e faz com que as pessoas se identifiquem com as pessoas, né? Legal. Então isso é muito interessante, além da comida, não é só comida, né? Então quem está fazendo a comida, exato, como está fazendo. Como, o porquê da comida, né? Tem tudo uma história, não é exatamente chegar ali, comer e pronto, né? É saber como que foi feito aquilo até chegar à mesa. E que características você percebeu na confeitaria dos outros países que estavam participando contigo, o pessoal do México, da Colômbia, do Brasil e da Argentina. Isso. Na verdade, assim, essa foi uma parte muito legal, porque eu participei do casting para os 2 programas, para a Batalha dos Confeiteiros do Brasil e para a Batalha dos Confeiteiros da América Latina. Mas eu queria mais o da América Latina por isso de conhecer participantes de outros países e ver como que funciona a confeitaria deles. E a Argentina é muito parecida com o Brasil, então é muito doce de leite, isso tudo é muito característico deles também, porque os derivados de leite da Argentina são um dos melhores do mundo. E a Colômbia, eles usam muitas frutas, é muito legal também a decoração, os colombianos são muito fortes na decoração dos doces. E México também, México tem aquilo de queijo e tudo mais. Eu acho que o México puxa muito a confeitaria dos Estados Unidos, tem muita coisa parecida. Então eles têm muito cheesecake e muitas coisas com frutas vermelhas, que é o forte dos Estados Unidos também. E foi muito legal poder conhecer um pouco da cultura e da confeitaria de outros países também. Tá, tinha aquele
climinha mesmo de competição, do tipo, vou acabar com você ou nada disso? Olha, até a final não tinha, nós éramos bem amigos, mas na final foi bem intenso. Teve aquilo de, eu vou furar teu olho e aquela coisa de o forno tá queimando, tipo, falar, cuida aí com o forno, porque senão vão queimar teu doce e tal. Então, a final foi meio tensa, porque a final, tipo, tinha $50 mil ali em jogo, né? Então, a gente teve que... Amigos à parte. Exatamente. Legal. Bom, Ramon, eu acho que a gente podia retomar... você falou rapidamente sobre a GNT, mas na verdade o contato para que você fosse para essa disputa internacional começou ali, né? Isso, começou a partir da GNT. Legal. Queria entender melhor como é que foi chegar na GNT, né? Como é que eles te descobriram, como é que você fez contato com eles, como é que foi isso? Então, começou o programa Que Seja Doce do GNT, começaram o casting para esse programa e tem uma professora da Univale que trabalha na produção desse programa, que é a Marina Hernandes. Ela é professora de chocolate e caramelo na confeitaria da gastronomia. E ela me conheceu na faculdade, então ela conheceu o meu trabalho e ela me indicou para ser um participante do programa. Okay. E eles entraram em contato, eu comecei a fazer as entrevistas e tudo mais, e eles pediram para eu mandar um portfólio, algumas imagens de bolos que eu já tinha feito, e quando eu mandei essas imagens de bolo, eles me ligaram, né? Geralmente eles mandam essa resposta por e-mail, e o pessoal da GNT me ligou, da Moonshot, né? Que é a produtora da GNT. Okay. Eles me ligaram e falaram, olha, Ramon, tu passou pela seleção, se tu quiser, né, tu vai ser um competidor aqui do nosso programa, só que a gente tem uma proposta melhor para ti, que nós te contratamos para fazer os bolos para vitrine, para decoração, para o cenário do programa. Eu pensei, bem, se eu for participante, eu vou participar de um programa, correndo o risco de perder, vai que dá uma zebra em alguma coisa assim, claro, né? Então, eu fiquei meio na dúvida no começo, mas pensando a grosso modo, se eu estivesse trabalhando com eles, o meu nome tá na ficha técnica do programa, então eu tô lá como um contratado para isso, e todos os meus bolos participaram de todos os programas. Então, foram 30 episódios na primeira temporada, mais 30 na segunda temporada, e os meus bolos estão lá em todos os episódios. Foi lançado um livro, e na capa do livro tem os meus bolos. Gente, então, foi muito mais legal, né? Bom, com certeza. E a partir daí, quando o pessoal da Discovery começou o casting para o programa Batalha dos Confeiteiros, eles entraram em contato com a GNT pedindo indicações. E o pessoal da GNT me indicou, e a partir daí eu comecei as entrevistas para participar. Isso foi muito legal. Essa é uma coisa que eu não imagino, porque eu nunca imaginei eu trabalhando na cozinha do meu apartamento aqui em Itajaí, e do nada eu tava gravando um programa no México que passou até nos Estados Unidos e, tipo, em vários países da América Latina. Eu ficava assustado, assim, muito assustado. Fantástico, né? E tudo isso foi ano passado, né? Isso, foi ano passado, foi muito rápido. Virada, assim. E você tá formado desde quando? Eu me formei em 2009, na verdade, e desde 2009 eu vim trabalhando, eu trabalho com bolo desde 2008, né? Então, faço bolo já há um tempão. E eu fui trabalhando, e do nada, quando eu vi, tava, né, tipo, já tava nessa loucura toda aí que apareceu de GNT e tudo mais. Então, foi muito legal. É bem gratificante. Aproveitando para perguntar para você, então, por que você escolheu o curso de gastronomia? Olha, Juni, a minha história, eu acho que quando eu falo para os alunos de gastronomia, eles se identificam bastante comigo, porque é muito engraçado. Eu fui participar do OPA, né, do Opção Profissional por Área, aqui na Univale de Itajaí, e quando eu cheguei aqui, eu queria fazer ou design gráfico ou design de interiores. E eu cheguei aqui na Univale já atrasado, porque eu vim de ônibus de Penha, né, que é a minha família é de Penha, eu morava lá. E eu vim de ônibus, cheguei atrasado aqui no OPA e eu vim para assistir a palestra de design, mas eu passei por uma sala e tava a porta aberta e tinha um monte de gente com roupa branca. E eu falei, vou entrar, tipo, por curiosidade. É bem a história da galinha que entrou na igreja porque a porta estava aberta. Então eu entrei simplesmente, e quando eu cheguei ali eu fiquei parado olhando aquela gente toda falando de confeitaria, de gastronomia, de cozinha quente. E eu saí dali, peguei o telefone, liguei pra minha mãe e falei, olha mãe, eu vou fazer gastronomia. Ela, tu tá louco? Tu saiu daqui pra fazer design, então agora tu tá falando que vai fazer gastronomia. E eu falei, não mãe, eu vou fazer, e fui tentando persuadir ela pra mostrar o que era a gastronomia, porque até então a gente nem conhecia muito, e dali eu comecei. Isso foi em 2006, em 2007 eu tava na faculdade já fazendo gastronomia. Muito legal. E no final das contas você acabou virando designer. Eu acho que juntou as duas paixões. Muito legal. Gente, vamos fazer um intervalinho, a gente volta já a conversar um pouco mais
com o Ramon Serpa e ele vai contar mais histórias também sobre bolos enfeitados e esse conceito, né, de cake designer que a gente está conversando desde o começo. Vamos explorar um pouquinho mais isso. Nós estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo o Ramon Serpa, cake designer que participou da Batalha de Confeiteiros da América Latina, ficando em segundo lugar. Legal. Ramon, bom, cake designer, chique isso, né? Vamos explicar para todo mundo exatamente que conceito é esse? Então, cake designer, na verdade, é um confeiteiro artístico, né? Que é confeiteiro, um confeiteiro normal, que sabe fazer massa de bolo, recheio, doces e tudo mais. Só que o conceito de confeiteiro artístico é porque trabalha com arte em cima do bolo. E, geralmente, esse tipo de arte é com pasta americana, né? Que é um material que é bem recente, na verdade. Ele chegou no Brasil em 99, né? E não é nada mais que uma pasta de açúcar que lembra massinha, essas massinhas de modelar que a gente brinca quando criança. Então, a partir daí, quando se cobre um bolo de branco, dá para trabalhar com todo tipo de decoração em cima dele. Então, o cake designer é uma pessoa que desenha um bolo realmente. Então, pode ter flores e pode ter decoração, bonecos e tudo mais, mas é um decorador de bolo, né? Só que um pouco mais sofisticado, não? Sim, com mas certeza. Eu sou confeiteiro artístico, é mais fácil de falar. Gente, olha, muito legal. Você viu os desenhos, os bolos, as fotos? A gente vai pôr também lá no blog, no Facebook. No blog. E são lindos mesmo, né? E são altamente complexos, né, Ramon? Então, realmente, tem a sofisticação, sim, no meio. Você falou da massinha de modelar e lá na página do programa a gente encontrou que quando você era criança você adorava brincar com massinha de modelar. Isso te influenciou a se tornar um cake design? Eu não imaginei, só que um dia conversando com a minha mãe, ela falou, Ramon, tem tudo a ver com as massinhas de modelar que eu te dava quando eu era pequeno. Então, eu sempre brincava de massinha e uma vez, até a minha mãe que me lembrou disso, em uma caixa de sapato eu fiz um padre, o noivo, a noiva, tudo de massinha de modelar. Só que o problema é que no final, quando eu misturava tudo, ficava uma bola cinza e não dava mais pra fazer nada. Mas até então, eu sempre brinquei de massinha e acho que isso ajudou bastante, porque as habilidades manuais são necessárias para esse tipo de trabalho. Então, acho que veio já de criança. Com certeza você tem esse lado artístico muito presente, né? E aí você acabou combinando com o lado cozinha, enfim. Ajudou bastante. Agora, Ramon, explica um pouco melhor pra gente as técnicas que você utiliza para fazer essas modelagens, né? Bem, então, no curso de gastronomia da Univale, a gente tem 3 dias de confeitaria artística, que até esse ano eu que vou ser o professor na gastronomia. E então, dentro dessa matéria, a gente aprende a trabalhar com a pasta americana, como cobrir bolo e tudo mais, né? Umas técnicas mais básicas. E a partir daí, eu comecei a trabalhar em alguns lugares e também fui fazendo cursos e tudo mais para poder trabalhar, porque, por exemplo, para fazer uma flor para um bolo, uma orquídea, precisa ter um cortador específico, com um tipo de massa específico, um corante em pó. E lembrando que tudo isso tem que ser comestível, né? E o material que vai usar para ele, por exemplo, o cortador tem que ser ou de inox ou de plástico, atóxico, então tem que cuidar bastante com todo esse material. Então as técnicas são bem complexas, assim, mas é muito legal fazer e ver que dá para comer uma flor, dá para comer um boneco, o bolo todo é comestível, pode comer a cabeça do noivo, da noiva, é muito legal isso. Gostoso? Na verdade é açúcar, a criança adora, é bem doce, mas tem o bolo lá dentro para ser o gostoso. Isso, tirou a decoração, o bolo é aquele bolo que não é tão doce, é molhadinho também. Que também tem bastante disso, que as pessoas falam, bolo com pasta americana não pode ser molhadinho. Dá para ser molhadinho. Se souber a técnica para deixar certo, acho que dá para comer um bom bolo. E o tempo que você demora, né, utilizando todas essas técnicas para montar um bolo? Olha, varia bastante, Juni. Tem bolos que eu levo uma semana inteira para fazer. Já tive bolo de 300 flores no bolo. E tem bolo, por exemplo, quando é com personagem, principalmente personagens que já existem, como personagens da Disney, da Pixar, essas coisas, leva bastante tempo. Para fazer um Mickey, leva um dia inteiro, um Mickey para colocar em um bolo. Então, esse tempo, ele varia. Só que acho que quando eu entro ali e paro, começo a fazer bolo, eu vou para um universo paralelo e o tempo passa e eu nem vejo, assim. Mas é muito legal. Depois de um tempo, ali trabalhando e ver que as coisas vão surgindo a partir de uma massa branca. É bem interessante. Qual foi o bolo mais elaborado que você já fez? Olha, eu acho que o bolo mais elaborado foi o da final do programa, que foi, ele tinha, se eu não me engano, ele tinha quase 1 metro de altura, ele era super alto e pesado e tudo mais. Então, acho que foi esse foi o mais desafiador.
Quando você estava estudando, você trabalhou bastante com a gastronomia quente, né? E como que você se tornou um confeiteiro? Por que você se tornou um confeiteiro? Então, eu na verdade, durante a faculdade, eu queria ser um chefe de cozinha quente. Eu queria estar num restaurante e mexendo naquelas panelas gigantescas, era o que eu achava interessante. Mas desde o primeiro semestre, as professoras, eu acho que os professores da Univale têm muito olhar clínico para identificar a área que cada aluno vai se encaixar. E na gastronomia acontece isso. Os professores, eles mesmos que vão ali, ó, esse vai pra cá, esse vai pra lá. E foi o que aconteceu comigo. As minhas professoras falavam, Ramon, tu é confeiteiro, vai pra confeitaria, vai pra confeitaria. Eu falava, não, gente, eu não gosto, eu quero ser um cozinheiro. Aí elas foram me empurrando e acabaram que conseguiram, não. A partir dali eu falei, realmente, eu sou confeiteiro, né? Não dá pra negar, não né? posso. Agora, em termos de bolos diferentes, eu vi uma foto de um que era Alice no País das Maravilhas, que eu achei o máximo aquele. Que bolo mais diferente que já te pediram para fazer? Então, que não pode falar, talvez por causa do horário, né? Mas tem bolo de todo tipo. Entendi. Mas, assim, isso que eu acho mais legal, porque as pessoas vêm com ideias mirabolantes e, geralmente, tem pessoas... Eu já trabalhei com alguns outros confeiteiros, já participei de alguns, de algumas criações de bolo, e quando a pessoa vem com uma ideia, tem muita gente que vai podando a pessoa e falando, vamos fazer assim, que fica mais simples, vamos deixar uma coisa mais básica. E geralmente quando o cliente vem pra mim e fala, Ramon, vamos fazer Alice no País das Maravilhas, eu já viajo, vou mais longe que a pessoa. Então, eu acho que é aí que os bolos vão ficando mais diferentes e tudo mais. Eu gosto bastante disso. Eu acho que o bolo precisa ser cada vez mais diferente, porque para poder chamar mais atenção, né? Senão vai ficar sempre parecido, e eu não gosto muito disso. Resgatando um pouquinho agora a tua vida acadêmica, como que foi o teu tempo de faculdade? Foi incrível. Acho que a época da faculdade, para quem tá começando, é a melhor parte, porque a gente tem contato com todo tipo. Por exemplo, eu tive contato com todo tipo de gente, que desde confeiteiros que trabalhavam há 30 anos na área e estavam começando a faculdade, até gente como eu que nunca tinha feito nada. Então é muito legal esse contato com pessoas mais velhas, mais novas, essa mistura é muito interessante. Eu acho que a partir daí a gente vai criando um caráter profissional também, já dentro da universidade, para poder seguir a profissão. Legal. Agora, Ramon, vamos falar da tua vida hoje. Você está estabelecido em Itajaí e você tem um ateliê. É isso? Conta um pouquinho onde fica, o que acontece ali. Então, eu comecei fazendo bolos na cozinha do meu apartamento e acabou que o apartamento ficou pequeno para tanto bolo. E agora eu tô morando em outro lugar e esse apartamento, como é bem localizado, ele fica na Joca Brandão, aqui do lado da Univale. E então eu deixei esse apartamento, então a gente estruturou, eu, a minha mãe e o Igor, né? É uma equipe de 3 por enquanto. E a gente estruturou a cozinha do apartamento, a cozinha, o ateliê todo ficou ali, então a gente dividiu ele todo para fazer a produção e dar aula nesse ateliê também, né? Para no máximo 5 alunos. E eu tô indo morar em outro lugar agora, porque já não caibo mais no mesmo lugar, não caibo ali junto com os bolos. Legal. E essas aulas, Ramon, quem pode participar? Que tipo de curso você consegue oferecer nesse teu espaço? Isso, né? Ali a gente está oferecendo cursos de confeitaria artística, né? De decoração de bolo, então não tem massa, recheio, essas coisas. Então a gente trabalha mais com a decoração, que é o que está mais carente aqui, que é porque na faculdade a gente aprende todas as bases para massas e recheios, para confeitaria realmente. Então, como fica difícil ensinar muita gente ao mesmo tempo, essas turmas de 5 são bem restritas, então a gente consegue aprender bastante e mostrar cada detalhe, tudo da decoração e o passo a passo de como decorar um bolo. Então, desde iniciantes até pessoas que já estejam trabalhando e tudo mais. Legal. E após a tua participação nesses realities, você percebeu que as encomendas aumentaram? O pessoal tem procurado mais? Com certeza. E uma coisa bem engraçada é que antes, por exemplo, tem alguns decoradores que trabalham comigo, né? Que eu sempre faço bolo para as festas deles. E eles, quando iam conversar com o cliente, falavam, o Ramon Serpa. E a pessoa perguntava, quem que é o Ramon Serpa? Daí iam atrás, digitavam no Google, entravam no Facebook para mostrar. E agora, quando falam, o Ramon Serpa, o que participou da Batalha dos Confeiteiros, é esse mesmo. Então as pessoas confiam, acho que deu credibilidade. Então agora fica muito mais fácil. Já viram você em ação e tudo mais. Isso. Ramon, agora você me falou também no intervalo que tem aulas online. Como é que funciona isso? Isso, existe uma plataforma online de ensino que é a maior do Brasil agora, que é o Educar.
E eles têm cursos de todos os tipos. Tem cursos na área de gastronomia, fotografia, negócios, empreendedorismo, e são cursos gratuitos online. E a central deles é em São Paulo, a gravação é lá, e eu também dou aula nessa plataforma. E é muito legal porque, por exemplo, numa universidade ou até com aulas particulares, eu não conseguiria chegar em tantos lugares que eu chego com a aula online. E já teve gente do Acre falando, Ramon, eu sou teu aluno pelo Educar. E eu, nossa, quando que eu daria aula no Acre? Daí foi muito legal, assim, é muito legal ver que as pessoas acompanham e aprendem bastante com isso também. Muito bom. Você pretende continuar trabalhando aqui em Itajaí? Tem algum plano novo para o futuro? Então, na verdade, eu fui convidado pelo Bud para fazer parte da equipe dele, da confeitaria que vai abrir em São Paulo, só que tem muita coisa para pesar ainda. Eu não respondi para ele, ainda o convite está em aberto, né? Mas eu tenho muita coisa para ver e eu gosto bastante do jeito de trabalhar aqui em Itajaí. Acho que a vida aqui é muito mais calma. São Paulo é aquela loucura de pegar 2, 3 horas de trânsito para trabalhar e tudo mais. E trabalhar para ele, eu vou fazer um bolo que ele criou. E o que eu mais gosto fazendo bolo é poder criar. Então Então, não sei ainda se eu vou aceitar o convite dele. Acho que seria uma ótima experiência trabalhar com ele, porque ele é incrível e tudo mais. Só que também eu posso tentar de outras maneiras trabalhar com ele, uma parceria. Estou tentando fazer alguma coisa assim, mas não me prender completamente, porque eu gosto daqui. Muito legal, hein? Mas o convite já dá estrelinha aí no currículo, né? É verdade. Muito bom. Ramon, a gente quer agradecer a tua presença, sucesso, muito legal saber que o pessoal sai daqui e ganha o mundo com seus talentos, suas habilidades. Parabéns. Obrigado mesmo, Lisa. Isso aí, né, Juni? A gente se despede. O Viva vai ficando por aqui. Nós agradecemos a sua audiência. Até o próximo programa.